Capítulo 21. Tentar ajudar nossos irmãos em Cristo que atualmente não podem receber a Eucaristia para o perdão dos nossos pecados. Agora, vamos examinar se é justo não perdoar alguns pecados, como os dos divorciados ou dos conviventes. Tomemos como exemplo um hospital, onde todas as doenças podem ser tratadas. Quando alguém decide se tratar e é internado, fica surpreso se, mesmo estando gravemente doente, não é aceito na emergência. Para que serve um hospital que, mesmo tendo enormes possibilidades de curar todos os tipos de doenças, aceita apenas aqueles com resfriado e apenas algumas doenças graves, e se recusa a tratar doenças graves consideradas especiais? De fato, aqui se trata da morte espiritual, que é muito mais importante que a morte material. O que deve pensar um paciente que é rejeitado por um hospital assim, sabendo que o dono deste hospital é seu pai? É verdade que o pai deu licença a alguns filhos para avaliar quem pode ser perdoado e quem não, mas devemos lembrar que os doentes que querem ser curados vão ao hospital. Isso faz parte do plano de Deus, que por isso se fez homem, morreu e ressuscitou por todos os seus filhos. Ele não teria se incomodado apenas por aqueles com resfriado ou apenas para algumas doenças graves. No Evangelho, quando Jesus instituiu o sacramento da confissão, dizendo aos seus discípulos: "A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados", eu pensava que o fato de, às vezes, não perdoar os pecados durante a confissão dependia do fato de que o confessor, por algum motivo, percebia que o penitente não estava realmente arrependido e que, na verdade, com certeza cometeria os mesmos erros graves novamente, como, por exemplo, pessoas mafiosas. O exemplo relatado no Evangelho é claro. O perdão do pecado deste tipo é descrito muito claramente quando Jesus perdoou a pecadora condenada pelas leis humanas, tanto espiritualmente quanto pela pena de morte, ao apedrejamento. Um outro exemplo é quando os apóstolos começaram a evangelizar as diversas nações, batizando e perdoando todos os tipos de pecado às pessoas a quem se dirigiam. Com isso, não digo que devemos desobedecer às leis da religião cristã, que provavelmente foram postas para evitar que as pessoas pensem que podem fazer tudo o que querem, como mudar de parceiro frequentemente, e não diminui a importância do matrimônio sem consequências. No entanto, penso que as pessoas não devem ser condenadas pela eternidade já em vida. Portanto, todos devem conhecer pelo menos uma alternativa e a importância da comunhão espiritual. Portanto, a cúria paroquial deve também compreender a importância de acolher todas essas pessoas e fazê-las se sentir à vontade durante as missas. Este conceito se chama acolhimento. Por este motivo, quero humildemente sugerir duas soluções que, se a sua excelente pessoa concordar, pode ajudar a resolver em parte este problema. 1. Para fortalecer a convicção de acolhimento para todas essas pessoas em suas respectivas paróquias, proponho inserir durante a Santa Missa e, em particular, antes de distribuir a Santa Eucaristia, uma oração referente à comunhão espiritual para todos aqueles que, naquele momento, por vários motivos, não podem receber a hóstia consagrada. Isso já ajuda as pessoas a se sentirem acolhidas. Capítulo 2. 22. Por que é importante não mudar de religião e não se afastar de suas próprias paróquias? Muitas vezes, algumas pessoas decidem mudar de religião por vários motivos. Quase sempre o motivo principal é que as regras da religião da qual a pessoa faz parte não correspondem às suas convicções e, portanto, as consideram erradas. No entanto, deve-se considerar que, por exemplo, a religião cristã foi instituída pelo próprio Deus, então nenhum humano é obrigado a modificar suas próprias leis. De fato, se considerarmos o que o Evangelho nos ensina, podemos ver que as regras dos ensinamentos nele contidos são perfeitas em todas as suas formas. Portanto, quase sempre o que as pessoas não aceitam são as modificações feitas às regras do próprio Evangelho pelos homens. Muitas vezes, essas modificações foram feitas para evitar problemas de má interpretação do próprio Evangelho, então foram feitas de boa fé.
mas certamente não são perfeitas, porque foram feitas por nós, seres humanos, que não somos perfeitos, e, portanto, não podemos compará-las com aquelas contidas no Evangelho, que, como eu disse antes, sendo feitas por Deus, são perfeitas. Então, como devemos nos comportar quando não aceitamos algumas regras impostas pela Igreja cristã? Imaginemos receber como doação de nosso pai uma casa grande, onde podem coabitar as famílias de vários de seus filhos. Inicialmente, todos concordam que a casa recebida é absolutamente perfeita, mas com o tempo, alguns deles decidem fazer algumas modificações. De fato, acontece que alguém abre uma pequena janela em um átrio para deixar entrar mais luz, mas depois, como os outros irmãos não concordam, fecha-a novamente, e por essa falta é perdoado. Outro, por sua vez, adiciona 3 janelas, mas depois fecha-as pelo mesmo motivo do primeiro e também é perdoado. Outro ainda demole uma parede para aumentar o volume de um quarto, mas depois, devido ao desacordo com os outros irmãos, reconstrói-a e também é perdoado. Além disso, alguns irmãos decidem modificar uma parte do telhado, mas visto o parecer contrário dos outros irmãos, também decidem restaurar o telhado como era antes. Mas não é permitido a nenhum deles o restauro, e por isso não foram perdoados. Na verdade, os irmãos bons instituem uma nova regra, onde se especifica que quem tocar ou no futuro modificar o telhado não será perdoado. Na verdade, serão expulsos da casa para sempre. Passado certo tempo, alguns dos irmãos expulsos, desejosos de fazer parte de uma família, decidem ir morar em outra casa, que, no entanto, não pertence ao seu pai. Na verdade, às vezes essas casas são até inimigas do pai deles, mas eles, vendo que são bem aceitos por aquela nova família, aceitam a convivência. Outros irmãos expulsos, no entanto, não querem se afastar da casa do pai, por isso pedem para ficar, mesmo que tenham que morar em um local de pouco valor. Assim, os irmãos chamados bons decidem deixá-los morar sob uma varanda, que faz parte da casa original. Esse local, no entanto, não é adequado como habitação porque entra chuva e vento. Portanto, algumas dessas pessoas que agora moram lá, às escondidas, invadem algum quarto da casa do pai. Como consequência, acontece que os irmãos bons, ao saber dessa nova situação, decidem modificar a varanda, adicionando paredes perimetrais, e assim obrigam os irmãos rebeldes a voltarem a se alojar sob a varanda, onde agora o vento e a chuva não entram mais. Consequentemente, os irmãos rebeldes aceitam a contragosto, sabendo que terão que viver às margens da casa do pai e tendo também que agradecer aos outros irmãos, mesmo que, sendo arrependidos, não são e nunca serão perdoados, segundo a nova lei imposta a eles, mas que não existia nas regras do condomínio anteriores impostas pelo pai deles. A pergunta que surge espontaneamente é: como o pai deles reagirá quando souber de tudo isso? Quando ele vier visitar seus filhos, ficará feliz em ver alguns deles obrigados pelos seus irmãos a morar onde antes viviam as ovelhas? Ele considerará justa a regra das 2 medidas não estabelecida por ele, segundo a qual algumas faltas, mesmo graves, podem ser perdoadas e outras rejeitadas? Como consequência, qual sorte decidirá para todos eles? O pai certamente, quando decidir, poderá reverter o que foi estabelecido na lei dos irmãos bons, e assim decidir que quem quiser poderá voltar a morar novamente em sua casa. Por isso, é importante não perder a esperança e perseverar em acreditar no perdão. Por isso, é importante fazer a comunhão espiritual. Ela reacende a esperança em todos aqueles que querem ser reaceitos. Eu acho que se os irmãos bons tivessem aceitado restaurar o telhado com a promessa de nunca mais modificá-lo, tudo teria terminado simplesmente da melhor maneira.